em todas as civilizações antigas acreditava-se em magia. Vamos definir aqui um conceito de magia, né? Bem geral. Magia seria a canalização de forças disponíveis ao seu redor para efeitos positivos ou negativos. Pode ser mais ou menos isso? É um conceito muito difícil, né? De qualquer livro, inclusive sobre magia acadêmico que você pegar, vai começar com uma tentativa de definição de magia que pega 50 autores diferentes e compara, né, para tentar chegar numa definição abrangente. Mas se a gente pegar nesse sentido de que as pessoas, ao fazer magia, estavam tentando canalizar de forma não mecânica, que já é uma. Já atrapalha um pouco o conceito, né? Mas, tipo assim, quando você faz um dique, você está canalizando as águas que estão disponíveis ali no seu redor para, por exemplo, aguar uma certa região e você poder fazer ali o plantio e a colheita de forma mais controlada. Não é desse tipo de coisa que a gente está falando, né? A gente está falando de coisas que são, em termos de causalidade, elas têm aparentemente não têm relação causal. Por exemplo, eu falar uma palavra e uma pessoa sentir algum tipo de dor, né? São coisas que não têm uma relação causal aparente, que é o conceito de forças ocultas, né? Que é uma força que você não percebe a sua atuação, que já foi um conceito científico, inclusive, na Idade Moderna. Mas voltando lá para a pergunta, né? Todas as populações acreditavam em algum tipo de prática nesse sentido? Até onde eu vi, sim. Todas as culturas que eu já tive alguma notícia acreditavam nesse tipo de prática, fizeram esse tipo de prática, que é tentar canalizar forças disponíveis ao seu redor de formas indiretas para efeitos positivos ou negativos. E a outra pergunta é: se sim, algumas delas se assemelham, sem mesmo nunca ter havido um contato direto entre elas, se assemelham formalmente, né? Por exemplo, magias para você fazer chover, magias para você fazer alguém se apaixonar por você, magia para você impedir que a chuva seja destrutiva demais, por exemplo, granizo, e atrapalhar a colheita. Magia para poder fazer a outra pessoa deixar de existir, ou magia para prolongar a própria existência. Todos esse tipo de magia você sempre vai encontrar em todos os lugares. Agora, isso significa, é meio que a coisa da pirâmide, né? Isso significa que haja uma conexão entre essas coisas? Eu acredito que todas essas magias partem de desejos que são universalmente compartilhados por qualquer população humana. O animal, né, é o mesmo, o Homo sapiens, que tem certas características antropológicas, psicológicas, que são constantes em qualquer cultura. E você, por exemplo, querer controlar relações sociais, querer controlar ou prolongar a própria vida ou reduzir a vida alheia, é uma coisa que em qualquer cultura vai aparecer, né? Até espécies não humanas vão compartilhar algum tipo de desejo desse. Chimpanzés, por exemplo, que cometem realmente matam, né? Outros clãs, fazem guerras, né, com outros clãs. Alguns leões, por exemplo, que comem, matam os filhotes de outros leões para que só a sua descendência prevaleça. Então, assim, tem certas características biológicas humanas que até a gente alcança ali uns não humanos que também fazem as mesmas coisas, que podem se expressar, né, em termos de magia. Então eu iria por essas conexões a partir daí. Agora, magia, tipo assim, uma palavra, abracadabra, por exemplo, que é uma palavra clássica aí da tradição mágica, né? Você encontra essa palavra abracadabra em várias culturas que não tiveram contato? Não. Esse tipo de semelhança no específico, no detalhe, você só vai encontrar se houver de fato conexão histórica. Agora, semelhanças formais, você vai encontrar, e eu acho que isso se explica por semelhanças formais que há do próprio bicho-homem, né? O Jean Matheus pergunta, não sei se foi a mesma pessoa que perguntou, pergunta aqui se Imhotep criou o hermetismo ou contribuiu para essa tradição. A gente não sabe muito sobre Imhotep, né? Tem só o registro dos escribas de Imhotep como um grande sábio e como arquiteto de grandes pirâmides. Mas não há documental. Em termos de documentação no Egito, a gente é uma documentação muito diferente da documentação, por exemplo, que a gente encontra para Grécia e Roma. A documentação, principalmente o que a gente encontra em documentação egípcia, tem a ver com textos funerários e textos que acabam sendo encontrados entre os textos funerários também, que são textos mais dinásticos, né? Listas de reis, cronologias de reis e coisas do tipo. Não tem muitas biografias ou narrativas sobre sábios, textos filosóficos no sentido que a gente conhece dos gregos. É uma documentação muito diferente, né? Então saber como que Imhotep influenciou qualquer coisa é muito difícil. E isso tem uma explicação arqueológica, né? Material.
A maior parte da documentação que a gente encontra relacionada a Egito Antigo são duas, né, principalmente. São documentos que estavam guardados em sepulturas, é uma coisa que protege esses documentos, então, assim, a conta do padeiro, que está lá exposta, passa alguns anos ela desaparece. Agora, um pergaminho, por exemplo, que é um material que poderia se perder em um século, você poderia perder aquele pergaminho por decomposição. Mas se ele está dentro aí de uma tumba, ele acaba sobrevivendo muito mais tempo. E outra, né? Ele está muito mais preservado de pilhagem, de transferência de um lugar para o outro, de reutilizar isso para outro fim, porque muitos documentos, muitos papiros, a gente acabou perdendo informações antigas, porque as pessoas utilizaram esses papiros, eles raspavam, né, principalmente pergaminhos, na verdade, raspavam a superfície daquele pergaminho para escrever outra coisa em cima, aproveitar o material que era muito caro. Então as coisas que estavam mais escondidinhas em tumbas, em sepulturas no Egito, acabaram sobrevivendo ao tempo, e a gente conhece esses documentos. O que era mais superficial, né, a gente acabou perdendo. E o outro tipo de documento que a gente encontra muito forte, né, na cultura egípcia são as escritas em pedra, que é uma coisa que resiste muito também. Então, escritos em pirâmides, em paredes de pirâmides e em obeliscos. Então, esse tipo de texto não é o tipo de texto que vai, por exemplo, contar uma biografia de alguém ou contar uma história, uma narrativa mais, sei lá, parecida com uma tragédia grega ou coisa do tipo. É exatamente, né? O Samuca até fala que é o palimpsesto, né? Isso que eu tô falando dos pergaminhos serem raspados e escrever por cima. Em alguns casos a gente consegue recuperar o que estava escrito nas camadas inferiores, né? Com técnicas de raio-x, coisas, tratamentos não invasivos desses materiais, mas muita coisa se perde. E outra, às vezes você ficar usando aquilo muito acaba prejudicando o próprio material. Não só o fato de você raspar a parte de cima e perder um pouco do escrito, mas se isso fica circulando muito tempo na mão de um, na mão de outro, num clima que varia muito entre quente e frio, úmido e seco, materialmente a coisa se perde. Isso é interessante de se pensar historicamente, né? O acesso que a gente tem ao passado é um acesso muito enviesado, não só pelo que os historiadores procuram descobrir sobre o passado, que já é um viés, já é uma limitação de escopo, né? Mas também pela própria materialidade da documentação. A gente sabe assim muita coisa sobre os mesopotâmicos porque eles escreveram em materiais que eram muito resistentes, no caso das tabuinhas de argila. E a gente sabe muito pouco sobre culturas, por exemplo, mais tropicais e tal, mesmo que tenham desenvolvido formas de escrita, aquilo se perde pela variação climática, pela exposição daquilo à umidade e coisas do tipo. Então, sempre que a gente está falando sobre o passado, a gente está falando sobre o passado que a gente consegue acessar. E esse acesso é limitado por muitos fatores, né? Políticos e até que vão desde das intenções humanas até características das mais triviais, né? Como a durabilidade do material em que aquela informação foi escrita.